Ocorreu nos dias 16 e 17 de abril, no campus Marechal Cândido Rondon, a 6ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. A nossa equipe esteve presente para conversar com organizadores e participantes e, claro, prestigiar mais um ano de Jura. Jura, Jornada Universitária de Defesa da Reforma Agrária, que vem sendo realizada em várias universidades do Brasil inteiro, né? Ela tem a sua importância porque ela visa discutir a questão da reforma agrária dentro da universidade. Então, é uma temática extremamente importante, né? Ela problematiza a questão agrária brasileira, né? Então, tenta discutir a importância que tem dentro de pensar essa questão agrária, da necessidade da reforma agrária, da necessidade da demarcação dos territórios indígenas e quilombolas. E para além disso, ela tenta problematizar também, trazer a sociedade para o debate da universidade. Eu acho que esse é um papel da universidade, de estar se aproximando da sociedade, né? E a Jura, então, tem esse papel de a gente estar trazendo essas pessoas aqui para dialogar com a gente dentro da universidade. Então, as mesas que estão sendo realizadas, por exemplo, aqui em Marechal Rondon, elas estão, não tem só a partir da academia, o que a academia pensa, o que a academia está discutindo, mas também, sobretudo, trazendo as comunidades indígenas, movimentos sociais para dialogar com a gente sobre a questão agrária e a necessidade da reforma agrária. A reforma agrária, é bom frisar, ela está na Constituição como um dever do Estado estar realizando a reforma agrária, né? Então, desde 88, o Estado tem esse dever de estar realizando, porém, vários governos não fizeram. E aí, a partir de 2012, os movimentos se reuniram, um conjunto de professores universitários com apoio, que apoiam a realização da reforma agrária, passaram a realizar consecutivamente, ano a ano, as jornadas universitárias em defesa da reforma agrária dentro dos campos universitários. Então, busca trazer também, problematizar essa temática dentro da universidade, que muitas vezes fica um debate da reforma agrária fica escanteado, né? Então, a gente tenta problematizar isso, trazer isso para questões. Particularmente aqui que nós temos visto a partir do conjunto de estudos que nós temos feito, a partir do Laboratório de Geografia das Lutas no campo e na cidade, o GeoLutas, do curso de Geografia aqui de Marechal Rondon, é que essa temática vinculada à questão agrária não tem rebatimento só no campo. Então, falar da questão agrária, falar da reforma agrária, tem rebatimentos na cidade também. Então, por exemplo, a má distribuição da terra, né, a concentração fundiária, ela causa impactos urbanos também, seja pela falta de alimentos, seja pela falta de produção de alimentos, seja também por um conjunto excessivo de pessoas que são expulsas do campo e têm que vir morar nas cidades. Então, o que nós temos tentado problematizar, sobretudo com a Jura aqui, é discutir um pouco a questão agrária, a função social da terra, né, e a alimentação saudável também, né? Então, a reforma agrária, o campesinato, tem uma potencialidade muito grande de produzir alimentos saudáveis. E esse é o nosso princípio, né, que com a reforma agrária é possível a gente estar buscando mais uma igualdade maior no campo e com isso também ter rebatimentos para a sociedade de modo geral, não só no campo, mas também na cidade. Um outro enfoque, eu acho que central assim da realização das juras, né, é sobretudo também trazer essas pessoas para a universidade e esses assuntos ser pautados aqui na universidade. Então, a gente está aí desde ontem tendo essa temática aqui, então a gente pode ver várias pessoas externas, a universidade está participando, os movimentos sociais estão participando, os movimentos indígenas, né? Então é importante pensar isso, como que esses elementos, a realização de uma reforma agrária ampla por parte do Estado, né, e que, repito, não é algo que está fora das leis do Estado, é algo que está na lei, a realização disso, é algo fundamental, assim como a demarcação dos territórios indígenas, para esses povos e também para a sociedade como um todo, né? Então, nós temos tentado problematizar essas questões e colocado, olha, a sociedade precisa pensar o que ela quer, o que ela quer de alimento no futuro, né? Qual é a qualidade desse alimento que ela quer no futuro e, sobretudo, pensar que isso só vai ser possível a partir de uma agricultura, a partir do campesinato, a partir da demarcação dos territórios indígenas, porque o agronegócio não produz alimentos e muito menos alimentos com qualidade, que é o que a reforma agrária é possível de produzir. Jura, ela foi pensada tendo como objetivo dois públicos, né? O nosso aluno, os acadêmicos dos cursos de História, Geografia, Direito, Zootecnia, Agronomia, da graduação e da pós-graduação, mas também ele se destina à comunidade, né? A pequenos agricultores. Por exemplo, nós tivemos o apoio e a participação da organização do CAPA,
Há também aos povos indígenas, tem uma presença de povos indígenas, lideranças indígenas, comunidades indígenas, crianças indígenas, vocês podem circular, vão ver que vieram participar. Então é um evento que tem como objetivo envolver a comunidade acadêmica e a comunidade externa no debate da importância, da relevância da reforma agrária. Uma universidade, todas as universidades, têm uma obrigação para com a sociedade. A universidade é o lugar onde se pesquisa, se estuda, se aprofunda os temas. E esse aprofundamento tem que voltar para a comunidade. A comunidade tem que conhecer o que a universidade pesquisa e por que ela pesquisa, porque é para quem ela pesquisa. Então, um encontro como esse, que é um encontro da universidade com os movimentos sociais e com a realidade concreta das regiões e da reforma agrária, é extremamente importante. E isto faz com que os movimentos sociais tomem conhecimento dos avanços acadêmicos, das pesquisas, das investigações científicas que se faz, ao mesmo tempo que a universidade fica altamente reconhecida, enriquecida com a realidade. Uma universidade tem que pesquisar a realidade, tem que conhecer a realidade e, portanto, conhecer a realidade no campo social e aproximar-se dos movimentos sociais. Eu acho que os dois lados ganham e, ao ganharem, tem uma mudança, tem modificações internas. A universidade ganha ao se aproximar dos movimentos, ao conhecer a realidade dos movimentos e, portanto, aprofundar suas pesquisas a partir de uma realidade concreta, e os movimentos sociais, ao conhecer a teoria da cientificidade das ciências sociais, também se enriquecem porque veem a realidade com mais clareza. Eu sou Elemar Sesimbra, né? Acompanho o Movimento Sem Terra, sua fundação, desde o ano de 1982. O movimento foi fundado em 1984, em Cascavel, próximo daqui, portanto, e no Centro de Formação da Diocese, na época, né? E ali também, nesse encontro de 84, se tomou a decisão de fazer o primeiro congresso, que foi em 85, em Curitiba, no Paraná. Então, o estado do Paraná é um estado fundamental, né, na articulação do que foi o Movimento Sem Terra. Aqui no Paraná está ligado ao próprio processo da questão agrária, da ocupação de terra, da grilagem de terra e também das hidrelétricas, tanto no Rio Iguaçu e principalmente aqui no oeste, Itaipu, que foi os grandes geradores do Movimento Sem Terra, se podemos dizer assim, aqui no Paraná. Tem outros fatores, mas esses são os principais. E o Paraná fica situado entre os 5 primeiros estados que se envolveram na articulação do Movimento Sem Terra, que foi Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por ficar no meio do caminho e pelo nível que estava o conflito de terra aqui no Paraná, ele se tornou o estado principal na articulação do Movimento Sem Terra e hoje é um dos maiores estados, não só do Movimento Sem Terra, da reforma agrária no Brasil. O tema da questão agrária, e agora esse evento que estamos aqui vendo, que é o JURA, a Jornada da Reforma Agrária nas Universidades, é um debate que o Movimento Sem Terra, a partir de uma articulação de professores que contribuem na área de formação de lideranças para o Movimento Sem Terra, principalmente na Escola Nacional Florestan Fernandes, num debate conjunto de iniciativas em prol da reforma agrária, se tomou a decisão alguns anos atrás, né, acho que 7 anos atrás, se não estou enganado, né, de fazer eventos dentro da universidade e colocar a questão agrária. Na questão agrária, a questão da reforma agrária, a questão do Movimento Sem Terra, com o movimento que luta por isso, junto com outros movimentos também. O movimento é o principal movimento de luta pela terra hoje no Brasil, né? Existem muitos movimentos, né? Mas o de maior abrangência, que está de fato em 24 estados, é o MST. Então veio para levar esse debate com a comunidade acadêmica, alunos, professores, técnicos, à medida possível, a comunidade regional, dialogar com o entorno das universidades, né, da importância da reforma agrária. A reforma agrária foi adquirindo, desses 30 e poucos anos de Movimento Sem Terra, várias dimensões, digamos assim. Na atualidade, um dos temas centrais da reforma agrária é a produção de alimentos saudável, né? Alimentos sem agrotóxico, e aí a bandeira que o Movimento Sem Terra tem levantado da agroecologia ligado a esse tema da jornada da reforma agrária, né? Um evento assim, nessas universidades é importante porque a gente consegue trazer a comunidade indígena para a universidade, para que eles possam passar para os alunos, para os professores,
aquela realidade que a gente vive nas aldeias, né? Não aquela história das figuras, dos livros de história, mas sim a vida real dos povos indígenas, enquanto uma nação indígena. O que nós vivemos hoje e que não é uma história lá do passado, mas é uma realidade que nós vivemos hoje, né? Lutando pela terra, lutando para garantir os direitos que foram garantidos na Constituição a partir de muita luta, muito esforço, muita perda, né? Muita perda de parentes, muitos indígenas mortos, assassinados na luta pela terra, na luta pela garantia do direito de vida, por lutar, por viver, né? Então, e também para que possamos retornar às terras que também foram dos nossos ancestrais, né? Então, o indígena hoje ele não é uma coisa que aparece nos livros de história, porque aquela história que tem nos livros de história são antigamente, né? Não a realidade que nós vivemos hoje, porque a nossa realidade hoje ela é bastante árdua, ela é cheia de ameaças, cheia de luta. Nós somos ameaçados todos os dias, sofremos discriminação, preconceito nas escolas. Algumas escolas elas não têm assim uma capacidade de lidar com os povos indígenas, com as crianças indígenas. Tanto que acontece o preconceito, acontece as desistências, acontece por meio daquele choque de cultura, né? Porque o indígena sai da sua aldeia, daquela cultura que ele vive e ele encontra com uma sociedade, com uma cultura diferente. E isso acaba gerando o preconceito pela falta de conhecimento, né? Então a gente tem essa oportunidade de mostrar que nós somos seres humanos, que nós também somos pessoas como qualquer aluno, qualquer professor, e que a gente também tenha a capacidade da gente estar estudando e chegando também até essas universidades, que a gente sabe que tem alguns alunos indígenas que estão, né, nessa universidade, e a gente torce muito para que eles não cheguem a desistir, para que eles cheguem a ter alguma coisa para eles trazer para as aldeias também, né? Para que a gente tenha essa troca de conhecimentos.